Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Eu solicito que tomem os seus assentos para darmos início à segunda reunião do 8º período ordinário da primeira sessão legislativa. Eu solicito a vereadora Béia Savassi a fazer uma oração suplicando o nome de Deus entre nós. Bom, desculpa, antes da oração, o Brás Paulo vai fazer a chamada. Uma boa tarde a todos. Segunda reunião do 8º período. Vereador Brás Paulo, presente. Vereador David Antônio Sanches. Vereadora Edmê Erlinda de Lima Avelar. Vereador Francisco Carlos Frechiani. Vereador Isaías Martins de Oliveira. Vereador João Batista Gonçalves. Presente. Vereador João Bosco de Castro Borges. Vereador Lázaro Borges de Oliveira. Vereadora Maria Beatriz de Castro Savassi. Vereadora Maria Dalva da Mota Azevedo. Presente. Vereador Maurício Sérgio Rodrigues. Presente. Vereador Nivaldo Tavares dos Santos. Presente. Vereador Otaviano Marques de Amorim. Presente. Vereador Paulo Augusto Correia. Presente. Vereador Sebastião Souza de Almeida. Presente. Vereador Vicente Paula Souza. Presente. Vereador Walter Geraldo de Araújo. Senhor presidente, há número regimental. Havendo número regimental, em nome do povo de Patos de Minas e sobre a proteção de Deus, eu declaro aberta a reunião. E solicito a vereadora Béia Savassi a fazer uma oração suplicando a presença de Deus entre nós. Coisas boas para a nossa população, para o nosso município, e que a gente traga paz um ao outro, que a gente seja muito amigos um do outro, porque isso a nossa cidade precisa e a nossa população que votou na gente também. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, vereadora. Eu solicito ao vereador secretário a proceder à leitura das correspondências. Patos de Minas, 16 de agosto de 2017. A sua excelência, o senhor Francisco Carlos Frechiani, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para encaminhar o projeto de lei complementar número 45 de 2017, que altera o dispositivo no anexo 2º da Lei Complementar número 271, de 1º de novembro de 2006, e o disposto no anexo 4 da Lei Complementar 320, de 31 de dezembro de 2008, para a apreciação desta egrégia Casa Legislativa, atenciosamente José Eustáquio Rodrigues Alves, prefeito municipal. A sua excelência, o senhor Francisco Carlos Frechiani, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir a vossa excelência para encaminhar os projetos de lei número 42, 43 e 44 de 2017 para apreciação desta egrégia Casa Legislativa. Atenciosamente, José Eustáquio Rodrigues Alves, prefeito municipal. Senhor presidente, são estas as correspondências. Obrigado, vereador. Nós teremos hoje na tribuna livre o doutor Joamar Gomes Vieira Nunes, digníssimo juiz de direito e diretor do Foro da Comarca de Patos de Minas, que irá apresentar o projeto do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, SEJUSC.
Doutor Joamar, por gentileza. Boa tarde, doutor. Fique à vontade, é um prazer tê-lo entre nós. Senhor presidente da Câmara Municipal, doutor Francisco Carlos Frechiani, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes dessa casa, senhores servidores, advogados, cidadãos aqui presentes. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o apoio sempre costumeiro e incondicional do Poder Legislativo, dos senhores vereadores, né, quanto às iniciativas do Poder Judiciário. E, principalmente, o apoio que esta casa ofereceu quando da inauguração da nova sede do Fórum da Comarca de Patos de Minas. E nós sempre primamos, né, aqui em Patos, nós temos esta cultura da harmonia entre os poderes constituídos. Nós sempre aqui em Patos, por nossa natureza, essa harmonia entre poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário, assim como deve ser a harmonia, a independência e o respeito que existe entre os poderes. Gostaria também de agradecer o apoio da Câmara Municipal desde as gestões anteriores quanto ao Centro Judiciário de Conflitos de Interesse. E o meu objetivo, na presença aqui hoje, é para apresentar esse projeto pessoalmente aos senhores vereadores, que nós sabemos que os senhores têm muitas demandas, né, de pessoas, de eleitores, de conhecidos, em relação a conflitos de interesse, a conflitos que existem. Hoje, o nosso ordenamento jurídico, a nossa formação jurídica, ela é diferente. Quando eu formei, eu fui formado na Faculdade de Direito para o embate, para o conflito, para a lide. E isso tem mudado, isso mudou, e hoje a formação do profissional do direito é com o objetivo de composição de conflito de interesse. A função social do profissional do direito, compor conflito de interesse, buscar diminuir as desigualdades sociais, esse compromisso social que tem o profissional do direito em qualquer área que ele esteja atuando, seja juiz, promotor, advogado, defensor, delegado, qualquer situação, a formação do profissional do direito. E a própria legislação, ela está caminhando nesse sentido, com a Constituição Cidadã, outras leis infraconstitucionais, assim como nós tivemos recentemente o novo Código de Processo Civil, que é todo ele norteado pelos princípios da participação, da cooperação, do diálogo, do contraditório substancial, do respeito, da não decisão de surpresa. Ou seja, mudou totalmente, são novos paradigmas que nós temos no direito. E esse Centro Judiciário de Conflito de Interesse é uma forma de acesso à justiça. Porque nós temos na Constituição Federal falando do acesso à justiça. Mas o acesso à justiça, ele não é só a possibilidade que você tem de ingressar com uma ação, de promover uma ação. O acesso à justiça é na acepção da palavra, ou seja, seria o acesso a uma ordem jurídica justa, ou seja, buscar compor o seu conflito de interesse. Então, o Centro Judiciário é uma forma de acesso à justiça, é uma das portas de acesso à justiça. Então, esse Centro Judiciário, ele existe para buscar prevenir processos, prevenir ações, resolver determinados conflitos de interesse.
evitar que isso desague em um processo, porque muitas vezes é mais importante as pessoas sentarem. E o que nós verificamos hoje, muitas vezes, é que a maioria dos conflitos existentes é a falta de oportunidade de um diálogo, a oportunidade das pessoas sentarem e conversarem sobre esse problema que eles estão enfrentando. E através do centro judiciário, nós fazemos isso com pessoas preparadas. E nesse centro judiciário, talvez alguns vereadores, porque na legislatura nova, não têm conhecimento, ele tem parceria com a Câmara Municipal. Nós temos lá no centro judiciário uma servidora da Câmara Municipal, que está lá atendendo e pode atendê-los de forma até individualizada. Ou seja, algumas pessoas que normalmente, com certeza, procuram os senhores e as senhoras, com qualquer conflito que seja, encaminhem ao centro judiciário, encaminhem ao fórum. Antes funcionava lá no centro universitário, agora está funcionando no prédio do fórum, no 3º andar, lá a partir da sala 319. Encaminho, pede para procurar a servidora da Câmara Municipal, que está lá, que é a Juliana Barros, que está lá atendendo, ou seja, dentro dessa parceria, desse convênio firmado aqui com o Poder Legislativo. Poder Legislativo. E nós estamos agora, colocamos, nós falamos nós, isso seja, que é um conjunto de pessoas, com um projeto que é de um mutirão para possibilitar a conversão de união estável em casamento. Eu gostaria de inicialmente dizer para os senhores, embora às vezes é até desnecessário, que a união estável é uma família, assim como aquela família constituída pelo casamento. É uma forma de constituir família, a união estável. As pessoas que vivem em união estável, elas têm os mesmos direitos da pessoa que constituiu a família pelo casamento. Foi uma opção, às vezes de vida, uma opção, uma situação que ocorreu, que ela optou pela união estável, que também não nos compete discutir, indagar sobre isso. Mas isso, ou seja, tem a mesma proteção. Nós temos a diferença que, na união estável, nós temos uma família informal. Ou seja, ela não tem um documento público ali dando a ela uma segurança jurídica maior. Ela vai ter seus direitos de toda forma. Só que muitas vezes a vivência, o dia a dia nos mostra que isso causa muita dificuldade às pessoas que vivem em união estável. Do mais simples ao mais complexo, por exemplo, uma situação simples, corriqueira, preencher um cadastro numa loja para fazer uma compra a crédito. A pessoa quer colocar o estado civil, não tem lá união estável. A pessoa às vezes se sente constrangida, para o aspecto cultural, religioso, de dizer que vive em união estável. E não tem nenhum demérito nisso, muito pelo contrário. A base da família não é união estável, não é casamento, não é documento. A base da família é o afeto. E isso é que nós falamos que é família. Mas na união estável tem essa informalidade. Situações, por exemplo, de dependente em planos de saúde tem uma dificuldade maior, um financiamento de casa própria tem uma dificuldade maior, para não dizer em situações quando dá falta de um dos companheiros. Os senhores devem saber, devem ter vivenciado algum amigo, algum eleitor, alguma pessoa do convívio de vocês que vivia em união estável, tudo bem, mas vem o falecimento de um deles e começam todos os problemas. A família, alguns familiares, querem afastar o companheiro sobrevivente da herança. Ou seja, quer retirar dela um direito que ela tem. Então ela vai tendo dificuldades com isso. Ela vai conseguir? Vai. Só que o caminho que ela vai trilhar é um caminho mais longo.
Então, nós estamos com esse projeto, para possibilitar essas pessoas que querem e que tinham essa dificuldade de fazer essa conversão de união estável em casamento. E a própria Constituição Federal, ela fala para nós que a lei, o Estado vai facilitar a conversão da união estável em casamento. Então, nós estamos simplesmente buscando efetivar um direito fundamental das pessoas, para que elas possam buscar essa conversão. Mas essa conversão, a lei fala que é para facilitar, a Constituição fala que é para facilitar, mas a lei ela veio dificultar essa conversão da união estável em casamento. As pessoas podem, por exemplo, fazer a conversão no cartório de registro civil. Só que se ela fizer essa conversão pelo cartório de registro civil, o que passou, passou. Mas essas pessoas que vivem união estável, elas têm uma história. Elas têm história, elas não querem deixar isso para trás. Ainda que seja uma história, que tenha só um patrimônio, mas como vai ficar o patrimônio que nós adquirimos antes? Tem a questão dos filhos. Então, situações que eles não querem fazer dessa forma. Agora, para que possa, ou seja, ter esse efeito retroativo, para que possa também trazer o passado junto, a história deles junto, tem que ser na forma judicial. E para isso as pessoas têm dificuldade, porque vai contratar um advogado, tem despesas processuais. Então, nós estamos fazendo esse projeto juntamente com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com o Núcleo de Prática Jurídica do Unipan, e todos os servidores do Fórum, para possibilitar essa conversão de forma gratuita e rápida, independentemente da condição social. Tá? Isso aqui é aberto a toda e qualquer pessoa que desejar fazer essa conversão de união estável em casamento sem despesas processuais. Sem despesas processuais. As pessoas que têm condições, condições financeiras, a única restrição, e até porque nós devemos fazer isso, elas deverão contratar o advogado, até para observar a prerrogativa do advogado. Quem nós, como magistrado, como juiz, vamos aí afastar essa prerrogativa do advogado. De hipótese alguma, ele exerce uma função essencial à administração da justiça. Agora, aquelas pessoas que não podem contratar um advogado, nós vamos estar lá, junto nessa parceria com a Defensoria Pública e o Núcleo de Prática Jurídica do Unipan. A despesa que essas pessoas também que tiverem condições, que podem vir a ter, é com o registro, no cartório de registro civil ou no cartório de registro de imóveis. Mas lá no fórum é de forma gratuita, certo? Gratuita para qualquer pessoa, de forma ampla, isso aí. Tá? Por isso nós estamos distribuindo aí, fazendo essa campanha, os meios de comunicação têm nos ajudado quanto a isso, dessas informações. O chamado é falar para a pessoa, você sabia que é possível converter a união estável em casamento de forma rápida e gratuita? Ou seja, para chamar a atenção das pessoas sobre isso, sobre essa possibilidade. Se ela tem esse sonho, se ela quer, é um momento. E esse projeto, nós estamos fazendo um mutirão, mas ele vai seguir. Ele vai seguir. Esse projeto inicial, durante o mês de agosto, nós vamos estar divulgando esse projeto. De 1º a 15 de setembro, nós vamos estar recebendo esses casais no fórum para ouvir testemunhas ou para colher documentos. E depois, no dia 23 de setembro, nós vamos fazer como se fosse um casamento comunitário, quando nós vamos estar homologando esses pedidos e entregando a estas pessoas um mandado, ou seja, da conversão da união estável em casamento, para que elas levem ao registro civil e, se for o caso, também ao registro de imóveis. E, ao mesmo tempo, também, se elas optarem por alterar o nome na conversão da união estável em casamento, e se tiverem filhos, nós já vamos também fazer a retificação
do registro civil dos seus filhos, colocando o nome de casado, por exemplo, da mãe ou do pai. Então, é um projeto que nós vimos aqui, pedir o apoio dos senhores, das senhoras. Isso depois também vai seguir, vai ser constante. Nós vamos marcar etapas, não é só neste momento. Então, é um projeto a ser seguido. Nós estamos também no Centro Judiciário fazendo um convênio com a Polícia Militar. O cabo Magelo sabe muito bem que 80% das ocorrências policiais não envolve crime. A maioria das ocorrências policiais, elas envolvem questões patrimoniais, questão do direito civil. E com isso a Polícia Militar, quando deparar, vai nos encaminhar. E quando a Polícia Militar, se nós temos o aspecto da Lei Maria da Penha, nós já fizemos esse levantamento no fórum, se nós formos fazer uma regressão, o porquê que aconteceu, ou seja, por que culminou aquela agressão no âmbito doméstico? Aquilo ali é uma consequência, E a vida tem causa e consequência. Se nós formos buscar a consequência desta agressão no âmbito doméstico, nós vamos chegar lá numa situação que poderia ter sido resolvido pelo Centro Judiciário. Às vezes a mãe não quer deixar o pai visitar o filho porque o pai não está pagando a pensão alimentícia. Às vezes o pai chegou em casa porque está embriagado, teve uma discussão com a mulher, quer separar alguma situação, ou separou, quer voltar. Situações que não envolvem a Polícia Militar. Mas a Polícia Militar vai nos encaminhar para podermos buscar compor esses conflitos de interesse, buscar essa pacificação social, diminuir estas desigualdades sociais. Desculpa aí se por acaso eu extrapolei, parece que eu até extrapolei mesmo o nosso tempo aqui. Estou à disposição aí de qualquer pergunta por parte dos senhores vereadores, alguns esclarecimentos, se necessário for. Obrigado, doutor Jomar, pelas informações. Eu quero parabenizar o Tribunal de Justiça, e faço aqui na pessoa do senhor, porque nós que lidamos com a justiça no dia a dia, sabemos das dificuldades que as pessoas sentem, até do receio que as pessoas sentem em ir lá. E aqui nós temos, acho que todos os gabinetes, às vezes as pessoas nos procuram, porque está tendo uma discussão com o vizinho, mas aquilo não pode ir na justiça, ou não quer ir na justiça, ou não tem condição de procurar um advogado. Você às vezes procura a Defensoria Pública, ela tem uma demanda muito grande, isso às vezes leva tempo, não são todas as ações que eles cuidam. E aí eu queria que o senhor colocasse para nós, em relação ao Sejus especificamente, 3 coisas assim, bem objetivas, para que as pessoas possam entender. Quais os tipos de conflito que eu posso levar ao Sejus, se eu dependo de estar acompanhado de advogado e se eu tenho algum custo para isso. Custo. Inicialmente, o Sejus não há nenhum limite quanto a demandas. Não existe nenhum limite quanto a isso. Ou seja, toda e qualquer demanda pode se levar ao Centro Judiciário. Inclusive situações que antes tinham que ser apenas, por exemplo, na vara de família. Um divórcio, se for consensual, leva-se ao Sejus, pode-se levar ao Sejus. Não há necessidade mais de entrar com uma ação de divórcio, ser consensual. Não há necessidade de fazer isso através do cartório. Pode-se fazer através do cartório, mas pode ser feito lá no Centro Judiciário. E lá no Centro Judiciário, esses acordos eles são homologados pelo juiz. E esses acordos, lá, têm a força de sentença. É como se você tivesse entrado com uma ação. Então, ela tem força de sentença. Para quem é do meio do advogado, a gente fala, tem força executiva. Então, toda e qualquer ação. Nós estamos adotando lá agora aquele aspecto, um critério do juizado especial que tinha lá a área de atermação. Até 20 salários mínimos, a pessoa pode procurar o juizado especial desacompanhado de advogado. Então, nós estamos adotando este critério no Centro Judiciário, até porque o setor de atermação do juizado especial passou para o Centro Judiciário, porque nós estávamos 2 pessoas fazendo a mesma coisa.
Então, nós unificamos isso aí. Então, se for acima de 20 salários mínimos, aí ele tem que estar acompanhado de advogado. Né? O critério é esse. A terceira pergunta do professor Francisco é a respeito de custo. Custo zero. Não existe custo algum. Se tem a parte contrária, a única coisa que a pessoa nos procurar, falar, olha, meu vizinho está fazendo isso. Nós vamos fazer uma correspondência, para chamar um vizinho, marcando a audiência, para que possamos todos sentar, buscar aquela solução. E nós entregamos isso para a pessoa e fala, faça chegar às mãos dela. Se você quiser colocar no correio, tudo bem. Se você quiser chegar, jogar debaixo da porta, tudo bem. Você quer chamar um mototáxi, mandar entregar? A única despesa é essa, mais nenhuma outra. Até o Brás fez uma pergunta aqui, eu vou passar para o senhor, até para o senhor colocar isso mais claramente para as pessoas, especialmente as pessoas que nos acompanham em casa pela NTV. Conflitos trabalhistas. Não, a conflito trabalhista já tem a própria área deles, né? Que a Justiça do Trabalho ela é federal, dentro do âmbito federal, a Justiça especializada. Então, na área trabalhista, já existe lá na Justiça do Trabalho um mecanismo nesse sentido. E acaba nós temos na nossa cidade, muitos aqui também já devem ter vivido isso, a pessoa que às vezes compra um carro, mas o sujeito não assinou o documento, ou tinha uma multa, ele pagou e o sujeito não quer pagar, e aí ele olha e fala assim, bom, eu tenho que receber uma quantia de R$200 ou de R$500 de alguém, e isso não compensa eu contratar um advogado, entrar na justiça, ele pode, ao ser justo, fazer a reclamação. Perfeitamente, né? Perfeitamente. O problema é acidentes de trânsito, né? Tranquilo, não há problema nenhum. Observa até 20 salários mínimos sem advogado, se o dano, né, a ser reivindicado. Acima de 20 salários, então é todo e qualquer. Nós vamos buscar a composição. Se não for possível, mas normalmente nós temos conseguido esses acordos. Pessoal, outro trabalho nós temos muito feito aí juntamente com o PROCON, né? É outra parceria nossa juntamente com o PROCON, para poder, muitos conflitos resolve através do Sejus. Porque às vezes chama no PROCON, tem uma dificuldade, mas quando recebe uma correspondência assinada por um juiz chamando no fórum, parece que as pessoas têm, né, ficam mais predispostas, né, a sentar e a conversar. Né? Já verifica que está no âmbito do Poder Judiciário. E é o Poder Judiciário. Anteriormente, como estava no Unipam, as pessoas achavam que era do Unipam. Não, é um convênio que nós tínhamos e continuamos a ter essa parceria com o Centro Universitário de Patos de Minas. Bom, eu fico agradecido não só pelas colocações do senhor, mas, sobretudo, o senhor usar o nosso espaço, usar esse espaço, inclusive na NTV, para divulgar isso para as pessoas. Como eu disse, muitas pessoas têm pequenos conflitos, às vezes deixa de falar com o vizinho por conta de uma bobagem e por falta de, às vezes, sentar e conversar. Eu, pessoalmente, agradeço a presença de Vossa Excelência, a nossa parceria e passo a palavra aos colegas vereadores, se alguém quiser colocar alguma coisa que não seja conflito. Porque isso nós vamos resolver lá. Então, doutor Jamar, eu agradeço mais uma vez a presença em nome de toda a Câmara e fico sempre à disposição. Estamos aqui à disposição do senhor, do Fórum, enfim, do Poder Judiciário. Muito obrigado. Nós que agradecemos essa oportunidade, né, e estamos sempre à disposição dos senhores vereadores. Nós no Fórum, nós estamos lá, a nossa sala 320, lá no 3º andar, à disposição. Nós estamos lá esperando os senhores a visita. E contamos aí com essa participação. Tá? Eu peço aos senhores licença, porque eu tenho que retornar ao fórum. Desejo aos senhores aí uma boa tarde, uma sessão aí abençoada. Obrigado. Bom, senhores, encerrada a fase de tribuna livre, nós passamos às fases de comunicações e eu abro a fase falando de 3 questões que, a meu sentir, são fundamentais e que eu peço não só aos colegas vereadores para divulgarem isso, e também às pessoas que nos prestigiam com sua audiência em casa.
A primeira delas é a questão do orçamento participativo. Nós, vereadores, somos cobrados constantemente, Bosquinho, por determinadas pessoas dizendo por que não se faz isso na cidade, por que não se adota essa medida, por que não se constrói aqui, por que não cuida daquela praça, enfim. E é evidente que para todo serviço que o município presta, seja direto ou indiretamente, tem um custo e alguém tem que pagar por isso. Grande parte desse custo está estabelecido no orçamento que nós aprovamos todo ano na Câmara. E para o ano que vem, segundo as propostas, as primeiras propostas, o orçamento passa de 500 milhões de reais. O senhor prefeito, numa tentativa que vários municípios, a própria União já tentou fazer, convoca a população para um orçamento participativo, para que as pessoas possam se reunir, discutir, ou seja, dizendo como serão arrecadados os recursos na nossa cidade e com que esses recursos serão gastos. Evidente que nós temos algumas limitações, né? Como educação, nós já temos um mandamento constitucional que estabelece um percentual, saúde, mas grande parte dos gastos ordinários, nós todos poderíamos dar opinião. Nós todos, que eu digo, cidadãos, porque nós todos, 17 vereadores, aprovamos essa opinião. O que infelizmente tem acontecido, e lamentavelmente aconteceu inclusive na reunião de lançamento, que se faz um evento desse, comparece 20, 30 pessoas. Então eu me dirijo agora especialmente àqueles em casa que costumam sempre comentar aquilo que nós fazemos aqui. Todos os senhores estão sendo convidados a vir discutir com a gente aquilo que nós devemos fazer para a satisfação dos interesses de toda a nossa comunidade. Isso é verdadeira democracia, isso é participação, e assim nossa cidade vai evoluir. Tanto quanto o orçamento participativo, nós temos aí, em pleno desenvolvimento, o nosso plano diretor. Ou seja, a cidade que nós pretendemos viver nos próximos 20 anos. Planejamento de avenidas, de perímetro urbano, de diretrizes para construção, de lei, e depois decorrente do plano diretor, lei de uso e ocupação de solo, código de postura, enfim. É o momento de nós revisarmos todas as regras de convivência urbana do nosso município. Se as pessoas não participarem, se as pessoas não opinarem, mais uma vez, essas regras serão estabelecidas somente por nós, 17 vereadores. Então, eu convido, eu imploro às pessoas que participem das discussões do plano diretor. Isso é muito importante para todo mundo. E uma outra comunicação, que nessa semana agora, eu participei de uma reunião a convite do IBGE, e compõe agora uma comissão municipal de geografia e estatística, e aqui eu me dirijo especialmente aos vereadores que têm muita ligação na zona rural, às pessoas da zona rural que nos assistem, que agora em outubro vai começar o Agro 2017, o Censo Agropecuário de 2017. As pessoas, funcionários do IBGE, treinados para isso, vão visitar todas as propriedades rurais da nossa cidade, todas sem exceção. E nós pretendemos contar com esse censo, com tudo. Então, às vezes, o sujeito tem 3 cabeças de frango lá no quintal que acha que aquilo não é importante. É importante. As informações são sigilosas, essas informações que as pessoas às vezes têm medo de dizer, quantas vacas, quantos cabritos, quantos cavalos, quantas galinhas que tem, ou porque aquilo vai para a receita, ou aquilo vai para a vacinação, isso não tem absolutamente nenhuma vinculação. Então, quantos cachorros, enfim, tudo aquilo que realmente estiver na nossa zona rural, nós precisamos conhecer. É difícil nós estabelecermos políticas públicas que atinjam as pessoas sem nós conhecermos as dificuldades e as potencialidades dessas pessoas. Então eu peço a todos os vereadores, como eu disse, especialmente aqueles que têm muito vínculo com a zona rural, de passarem essa informação para as pessoas das suas comunidades. Para dizer, olha, recebam as pessoas do IBGE, eles estarão uniformizados, devem ser identificados, não fiquem com a preocupação de pedir a identificação da pessoa. Isso é mais do que o nosso direito, é a nossa obrigação para garantir a segurança da nossa família. Bateu alguém na sua porta que quer fazer uma entrevista para o IBGE, peça ele para se identificar documentalmente, peça para mostrar, informe sem nenhum medo de dizer aquilo que você efetivamente tem. Isso é importante para o planejamento do futuro da nossa cidade e do nosso país como um todo, porque o censo é nacional. Muito obrigado. Essas
eram as comunicações que eu tinha. Senhor presidente, Otaviano. você falou no orçamento participativo, o vereador Vicente e eu, nós estivemos no último, lá na CDL, e realmente você disse, a população quase não comparece, pouquinha gente, pouquíssimas pessoas, então torna-se difícil colher a vontade da população. Então, você disse bem, acho que é momento da população agora acompanhar essas reuniões do orçamento participativo, não é verdade? Então, eu concordo com o que você disse. E participar, levar a sua opinião, aquilo que você disse. Muitas pessoas às vezes criticam, mas não vai lá, não leva a sua participação, a sua ajuda. Igual também agora que o Júlio César está fazendo, você falou ainda há pouco. Plano diretor. O plano diretor, outra coisa importante para se discutir. Quantos problemas nós temos aí às vezes, até passeios e tantas coisas nós temos aí que precisam ser discutidos. E é verdade que o pessoal não participa, vai pouquinha gente, depois fica reclamando. De todas as nossas demandas dos políticos, a maior delas é fazer com que a população acredite que efetivamente nós trabalhamos para satisfazer os interesses deles. Senhor presidente. E, com muita luta nós vamos chegar lá. Mauri. Boa tarde, presidente. Boa tarde, os colegas vereadores, todo o plenário. Presidente, eu gostaria aí, falando em plano diretor, gostaria também uma indicação minha aí, 026/2017, que eu fiz aí um requerimento ao secretário aí do cronograma da Copasa, que eu acho que nosso plano diretor aí, primeiramente, deveria estar preocupado com essa causa dessa empresa tão despreparada que a gente vê, porque o povo, que eu vejo, tem andado pelas ruas, a reivindicação do povo, a cobrança é demais. Segundo ela, informa para a gente aí que já fez tanto fizeram, mas não provaram nada. O que eu tenho visto que essa empresa construiu, na realidade foram os empresários aí, são os Sabiá da Vida, os Bambu, que construíram aí os loteamentos, as novas redes novas que a gente está vendo. O nosso Rio Paranaíba está um caso sério, eu não sei porque eu passo quase todos os dias por ali, eu venho olhado, a gente não sabe se a água está correndo para cima ou se é para baixo. Então o caso é sério, se hoje acontecer um acidente aí, que como se diz, todo minuto está acontecendo, um veículo aí de produto tóxico, tombar nessa ponte nossa do Rio Paranaíba, aí nós estamos sem água imediato. Então eu acho assim que essa empresa tem que tomar um pouco de cuidado, ou às vezes se vê que não é competência dela, deixar que outra entre e cuide do planejamento igual é necessário. Aqui em Patos tem muito lugar de fazer reservatório. A gente já viu cidade vizinha aí que construiu o reservatório, está de parabéns, de exemplo. Nós temos condições de construir muito mais do que isso que a gente está vendo aí, com inveja. Então é o seguinte, eu gostaria que começasse com isso, que me respondesse essa solicitação, para a gente ver, às vezes até reunir com o prefeito, nós todos os vereadores, que eu sei que a causa, pelo que eu já tenho conversado aqui, a causa é justa, é de todos. Então eu gostaria dessa compreensão, mas até implorando. Então eu agradeço, passo a palavra. Vereador Mauri, se o senhor permite, eu acho que é até importante, na última semana agora, dentro desse mesmo assunto que o senhor coloca, a Juventude Franciscana, né, fez uma nota de repúdio, fez uma ação extensa, grupos andaram ali dentro do Paranaíba, navegaram, filmaram a poluição, e eu penso que é importante agregar mais esse grupo nessa demanda que o senhor coloca, até eu colocarei em contato com esse grupo, porque ele, inclusive, muito do que se coloca, se fala a respeito do que o Legislativo tem feito, e é provável que aqueles que nos acompanham, pelo menos desde 2013, né, o Batista, o Bosquinho, o Vicente, a vereadora Edmê, o próprio Francisco, quantas vezes que nós recebemos PowerPoint da Copasa aqui e efetivamente não tivemos nada de fato. Então, é lamentável, né, que nada efetivo, no sentido de ver as melhorias no Rio, nós não conseguimos perceber. Então, muitas vezes a população até, ela penaliza ali a Câmara dos Vereadores, mas é importante deixar claro também que boa parte de todas essas demandas já estão judicializadas.
Ou seja, existe processo aí feito por promotoria, existe ações que nós, vereadores, assinamos. Quer dizer, existe realmente uma necessidade de que aconteça alguma coisa. O município tem um grupo que hoje nós acreditamos que fiscaliza e acompanha essas obras, e nós não podemos deixar esse assunto morrer. Então, parabenizo o senhor por essa insistência, e nós temos cada vez mais que agregar nesse processo. Devolvo a palavra a Vossa Senhoria. Obrigado. Eu gostaria de uma parte, vereador. Daqui a pouquinho cedo, vou resumir. Pois não. Então, vereador, é o seguinte, estou contando, já sei de vários casos aí de processos, tudo, mas eu acho que são poucos. O negócio, acho que precisa mais, assim, uma atitude do município, junto com Câmara, se for preciso, o prefeito, eu acho que todo mundo está disponível, junto com a Câmara, uma atitude mais drástica com essa empresa. Porque o dinheiro nosso está indo embora e não sabe nem para onde vai, o que está acontecendo com isso. Então tem que ter uma solução, isso não pode acontecer. É um problema grave da cidade e eu estou sendo cobrado toda hora quanto a isso, e o maior prazer, minha luta vai ser incansável, não vou parar. A visita ao Rio, a gente já está programado também, nós vamos mostrar para o público como que está a situação de rio de tratamento, o que foi feito aqui em Patos, algo que está visual, que a gente consegue ver. Nós vamos mostrar, mas a gente está até com medo de ir, não ter condição de tráfego no nosso rio. Mas passa a palavra a parte para a vereadora. Muito obrigada, vereador. Quero cumprimentar o senhor presidente, os colegas vereadores, os amigos que estão aqui nos prestigiando com a sua presença na tarde de hoje. Senhor presidente, eu só faço uso da palavra também para complementar o que os meus colegas disseram, inclusive, senhor presidente, o vereador Bosquim e eu temos lutado bastante em prol desse problema, de solução desse problema, né, que acontece em Patos, da Copasa e tudo. Nós sabemos que os nossos contribuintes estão lesados, né, e todo mundo sacrificado. E a juventude franciscana também me marcou, e eu assim, me coloco... Alô? E também, senhor presidente, colegas vereadores, eu me coloquei assim totalmente à disposição para estarmos ajudando. Nós tivemos, Bosquim e eu, em promotores, juízes e várias instâncias, e aqui em Patos nós ganhamos, mas foi lá em cima que nós fomos derrotados, né, Bosquinho? Mas eu quero dizer para os senhores que eu estou propondo para a juventude franciscana uma tribuna livre aqui nesta casa, para que nós possamos discutir também e amadurecer mais e mobilizar a sociedade. Porque não adianta a gente ficar aí só falando, vamos unir mesmo, Braz Paulo, como você disse, vamos convidá-los para uma tribuna livre, para um trabalho aqui conosco, para a gente ver se conseguimos solução para esse grande impasse que há muito tempo vem prejudicando e assolando a população patense. Inclusive, uma questão que eu acho que nós poderíamos agregar, e que às vezes a juventude ela tem essa dificuldade de perceber o trabalho legislativo, e se for possível, é que o nosso parlamento jovem, além da questão das leis, mas que ele pudesse ser integrado e agregado a esse assunto, como elemento de discussão, talvez de uma audiência pública de iniciativa deles, dessa discussão com a juventude franciscana. Seria uma forma muito interessante de mostrar o trabalho do legislativo, mostrar em que pé está essa questão da Copasa, ouvir o que a prefeitura de fato tem apurado enquanto grupo de fiscalização, e colocar também esses meninos para vivenciar essa dimensão das diligências, né, que muitas vezes eles não têm essa oportunidade da diligência, fica só no gabinete, e o trabalho nosso, ele vai muito além, seja do plenário, seja do gabinete. Muitas vezes ela acontece na rua, então eu deixo como sugestão. Isso mesmo, Braz Paulo, a união é que faz a força, né? Eu acho importante que nós nos unamos para que tenhamos solução desses problemas. Obrigada. Pela ordem, senhor... A palavra está com o Mauri. Encerrou, Mauri? Aí o Brás tinha solicitado a palavra e depois o Nivaldo. Olha, tem uma questão que eu acho que não tem vereador aqui, colegas nossos de Câmara, que não estão recebendo a visita de entidades, associações, CDCs a respeito de recursos.
E muitos, inclusive, procurando a justiça, tentando entregar as chaves para o promotor, para o juiz, porque estão passando dificuldade. Um grupo me procurou agora recentemente, na última semana, e uma alternativa que eu acho que é interessante para que a gente possa discutir isso, e aqui eu já peço ao Milton que tenha um ouvido muito atento a esse convite, é realizar uma audiência pública. Eu coloquei o seguinte nome: a importância das entidades e terceiro setor no município de Patos de Minas. Nós já tivemos nessa tribuna várias pessoas ligadas à Casa das Meninas, Lions, Rotary, Vicentinos e tantas outras entidades que têm feito um trabalho excepcional em Patos de Minas. Eu entendo que essas entidades, elas não se mantêm somente com recurso público, porque elas têm muitas outras atividades, mas, porém, existem recursos que foram pactuados pelo município. E elas têm passado muita dificuldade, inclusive em fazer algum tipo de recebimento. E muitas estão conseguindo receber somente via judicial. Então, no dia 24, e o convite é a todos os vereadores, às comissões de trabalho, às próprias entidades e grupos que prestam serviços, né, do terceiro setor, ou seja, nós estamos falando de ONG, OCIP, nós estamos falando de associações que têm esse trabalho, principalmente com criança, com adolescente e com idosos. Outros são da área específica de educação, mas que trabalham com pessoas que são grupos de risco social. E nós precisamos oferecer a esses grupos e entidades uma clareza, e talvez também ouvi-los, porque eles estão se sentindo, de repente, dando murro em ponta de faca, para usar a expressão que uma dessas pessoas colocou para mim. Então, fica feito o convite, dia 24 de agosto, 19 horas, de 19 às 21 horas, aqui, né, no nosso espaço da Câmara Municipal. Então, é na próxima quinta-feira, às 19 horas. Então, vamos tentar ser, né, pontuais, 19, 19 e 15. Pois não. Só um minutinho, doutor Francisco, tem uma pessoa da minha questão de dizer para você. Hoje nós tivemos uma reunião aqui, na parte da manhã, tratando justamente de subvenções e também porque nos preocupava a Vila Padalaô, lá em cima, e outras entidades, nos preocupava com um pouco de diminuição da verba. Então, senhor Obraz, hoje é a primeira das pessoas e as entidades de entender que há necessidade de projeto. Sim. Se as entidades não tiverem projeto, porque hoje, por exemplo, o dinheiro que vem será passado para a associação das pessoas idosas. Então, ela que vai repartir isso, conselho, né? Conselho dos idosos, ela que vai repartir entre as entidades esse dinheiro. Agora, as entidades, primeiro, vão ter que ter a sua documentação toda pronta, ter projeto, e mudou demais a lei de hoje de subvenção. Há uma mudança enorme. Então, as entidades, vereador, que não tiverem legalizadas, por exemplo, se não tiver com o seu estatuto mudado, não tiver alvará de funcionamento, não tiver uma série de coisas, elas estão fadadas a não receber mais subvenção, tanto do governo federal, do governo municipal e tudo mais. Então, quer dizer, nessa audiência que o senhor vai fazer, é preciso que uma pessoa, primeiro, então, esteja pronta para orientar as entidades como que elas vão se portar para tirar. Antigamente, você tirava, era fácil, agora não. É difícil, precisa de ter conta bancária e uma série de coisas. Né? Então, eu acho que você está falando uma coisa importante, mas é preciso de orientar essas associações e tudo, senão nenhuma vai conseguir tirar dinheiro mais. Vereador, perfeita a sua colocação, te agradeço muito. Inclusive, no item 4 do convite que vai para Vossa Senhoria, está assim, ó: novas regras aplicadas pela Lei 13.019 de 2014, e aí eu faço questão de ser literal, estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação, para consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho, inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação,
define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil e altera as leis seguintes colocadas aqui. Então, parabenizo o senhor pela colocação e é um espaço, inclusive, para que essa audiência dê transparência, inclusive, desse assunto, para que as entidades entendam de uma forma ampla que as regras mudaram. Né? E mudaram de forma profunda, já eram para ter sido mudadas, foram prorrogadas ali no ano de 2016, mas elas já passam a valer a partir de agora. Então, fica feito o convite, eu acho que quase todos os vereadores aqui têm uma ou outra entidade que tem mais afinidade, tragam essas entidades, tragam o corpo jurídico, se possível, presidentes de associações, para que a gente possa debater em alto nível essas questões, e eu espero muito que o Miltinho consiga trazer aqui os secretários dessas questões para que eles possam também explicar essas demandas que foram colocadas pelo vereador Otaviano Marques. Então, devolvo a palavra à presidência e agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos. Nivaldo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores, pessoal da casa, pessoal do plenário, pessoal de casa, uma boa tarde. Só para complementar a palavra dos outros vereadores aqui sobre a Copasa, há 2 anos atrás eu tive uma palestra que veio uma pessoa de Belo Horizonte dessa palestra aqui da Copasa. Eu participei dela. E ficou o tempo todo essa palestra sem falar em reservatório. E eu fiquei o tempo todo e esperei terminar essa reunião. E fiquei lá e falei para ele, olha, eu fiquei o tempo todo aqui te ouvindo, prestando atenção, e você não falou hora nenhuma em um reservatório. Ele falou assim, ó, fez um estudo aqui em Patos de Minas, e em 15 anos está tranquilo, não precisamos te preocupar. Eu respondi para ele o seguinte, só porque se esperar daqui 15 anos para pensar em um reservatório, vamos ficar sem água. E 2 anos se passaram e nada foi feito. Então, realmente, parabéns a você, Mauri, parabéns a todos os vereadores que abraçam essa causa. Pela ordem, senhor presidente. Já isso. Depois da dona Dalva Mota. Senhor presidente, demais vereadores, servidores desta casa, senhoras e senhores que compõem a nossa plenária, a você de casa, uma ótima tarde a todos. É só para, faço uso da palavra, falar que a Comissão de Saúde esteve reunida com a coordenação dos PSF, precisamente com o senhor Marcelo, juntamente com os moradores da comunidade de Baixadinho e também do Curraleiro, reivindicando melhorias nos PSF, nos pontos de atendimento à saúde dessas localidades. O pessoal da Baixadinha já tem o comodato, né, a concessão de uso de uma escola, que é do Estado lá, o projeto todo prontinho, alguns valores em dinheiros, então precisando de uma pequena ajuda do Poder Público e do Executivo, da Secretaria de Saúde, para que seja melhorado o atendimento nessas comunidades. E bem como tirar aí esses atendimentos das casas paroquiais. E o Curraleiro, na mesma norma, já está com o PSF praticamente pronto, então falta somente o piso na comunidade de Curraleiro e pintura para que o PSF possa estar funcionando e trazendo aí uma melhor qualidade de atendimento ao usuário e também os profissionais da saúde. Então, a Comissão de Saúde, né, composta por mim, pela vereadora Dalva Mota e também pelo vereador Mauri, preocupado aí em resolver alguns problemas. Estive também na inauguração do CEMEI, do Cebolinha 2, lá no Jardim Quebec, no último dia, na última quarta-feira agora, onde nós ficamos muito felizes também com a inauguração daquele CEMEI lá, né, antiga creche, para as crianças daquela localidade, onde será atendida 95 crianças, onde nós, né, temos visitado sempre o bairro e ficamos muito felizes com a inauguração desse CEMEI lá. Então, parabéns aí ao Executivo. Vereador, parabéns a toda a Comissão de Saúde. Agora eu passo a palavra à Dalva Mota e depois ao Valtim. E depois ao Lázaro Borges. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, servidores dessa casa, os nossos convidados, né, que estão aí, apreciando a nossa plenária. Obrigada pela presença, é muito importante. Eu gostaria de compartilhar com o Mauri sobre a Copasa. 9 anos. Mauri, não é só aqui em Patos, não é só o Rio Paranaíba. Esses dias eu tive com um problema no Horizonte Alegre. Vou citar assim só rapidinho. Lá tem um poço artesiano furado há 3 anos. E todas as vezes que você vai lá na Copasa, eles estão licitando. Santa Maria está sem água,
Sapeta sem água, Horizonte Alegre. E aí, a obra da Copasa, para colocar água em Santa Maria, são 9 quilômetros de tubulação. É o projeto deles. O que aconteceu? O Horizonte ficou sem água. Aí ficou o Chico Pipa, levando água, a bomba queimada, traz a bomba, conserta a bomba, põe pressa de motor na bomba, leva a bomba, sendo que a prefeitura não tem nada a ver com isso mais. Nós sabemos que isso não é papel da prefeitura, é da Copasa. Eu não sei onde que essa Copasa arranja tanta força e um convênio tão bem assinado, que nada amarrado, que você não consegue desamarrar nenhum nó. Eu fiz um ofício para a superintendente e ela me respondeu muito bem respondido, com uma escala de tempo para terminar em Horizonte Alegre. É 2019. Aí a bomba estragou de vez. Foi lá, arrumou, voltou, estragou de novo. Sabe quem pagou a bomba? O povo do Horizonte. Se quis arrumar, é do Horizonte. Aí você liga na prefeitura, a prefeitura não tem nada com isso, mas eu tenho que falar com o poder público. O que acontece? Tem que licitar. Miltinho, pede a prefeitura lá para licitar umas 4 bombas para deixar lá, para que a hora que estragar no Curraleiro, na Colônia Agrícola, no Horizonte Alegre, que tem essas bombas para colocar numa emergência. O povo não, ele já paga imposto demais, ele não é obrigado, é Pilar. Ou, em Alagoas, o poço artesiano estava jorrando água e o povo de lá sem água. Quer dizer, não sei o que vai fazer com a Copasa mesmo, não. Eu não consigo. Nós vamos ter força, não, Mauri. Eu acho só se... Aonde nós vamos mais? Não tem mais onde ir. Eu acredito que assim, o povo não tem que pagar. Eu falei que o povo paga tanto imposto. Eu fiquei muito chateada, porque R$2.000 teve o Horizonte que juntar o dinheiro para vir em Patos de Minas para pagar um serviço que é da Copasa, que nem é da prefeitura. Né? Então, Só e assim, Areado, 27 casas sem esgoto, gente. Cai em tudo no Rio Areado. 27 casas no Areado está sem esgoto tratado. Eu já mandei o mapa, já mandei tudo. Mas o que a gente vê? A gente fica sem forças. A gente não sabe mais aonde vai falar de Copasa. Né? Já está ficando um assunto até chato, esse negócio de Copasa. E eles não estão nem aí. Né? Inclusive, retomando um tempo atrás, né, vamos calar a boca desses vereadores. Né? Então, era isso que eu queria falar, e falar também que eu estive no Areado. Só a parte, vereador. Eu afirmo, nem disse aqui sobre zona rural, presidente, que nem se fala. Zona rural não precisa nem se falar, o tanto está sacrificada. Foi no feriado mesmo, eu visitei a comunidade de Colônias, estão lá com a água contaminada, você olha no contrato da Copasa, está lá, a responsabilidade de quem? Copasa. Então é o seguinte, ela tem direito, parece que o povo tem direito só de, no final do mês, pagar a conta, não pagou, vai para o protesto. Então é o seguinte, tem força sim, vereador, e tem multa ainda se não pagar. E tem mais uma coisa, nós temos força sim, vereadora, nós não podemos baixar a cabeça não, e nós não vamos não, isso aí com certeza, eu sei que essa casa aqui está à disposição. O senhor podia acrescentar no requerimento, senhor, solicitar quantas notificações que a prefeitura já fez à Copasa em termos financeiros dessas questões, aonde a população tem que juntar dinheiro, que não sei o quê, porque esse transporte de água não é de graça, não. E nós sabemos que até para pagar combustível está sendo difícil. Obrigado. Se eu te falar, vereador, respondendo a sua pergunta aí, a solicitação me parece que já foi feito, eu não sei o teor dela, não gostaria até que me informasse, o prefeito nos passasse. Me parece que semana passada ele fez uma notificação à Copasa, a primeira que foi feita até hoje. Não que esteja falando de outros mandatos, de outros prefeitos, cada um teve a sua oportunidade, mas eu acho não, que agora a oportunidade é desse prefeito, ele vai ter que ser o herói e tocar para frente. Eu quero até o final, quanto a isso, você diz, eu não sei, daqui 4 anos não estou aqui mais, mas eu quero deixar a coisa limpa, é o futuro nosso, nossos jovens que vêm aí, igual está dizendo aí que o vereador Nivaldo citou que ela tem um planejamento para 15 anos de água aqui. Eu gostaria de ouvir isso, como se diz, com uma coisa até por escrito. Isso é uma brincadeira, uma piada. Pois é, mais uma piada que ela está fazendo, como ela sempre faz quando a gente faz uma solicitação, um requerimento. Ela manda com deboche, com galhofa. Não é isso que o povo quer, não. E é isso que nós vamos cobrar. A coisa séria. Seja doa onde doer. Se Copasa vai embora, se não vai. Tem empresas interessadas aí, faz bem mais barato. Segundo as conversas que eu já tive aí, que eu estou sendo assessorado por alguns aí, me disseram que nós estamos sendo roubados.
não é uma causa justa. Então, eu acho que tem que rever isso tudo. Não quero falar nada de contrato, quem fez contrato passado, todo mundo fizeram pensando no bem da cidade, na educação, na saúde, no progresso, mas não foi o que aconteceu a outra parte do contrato. Então, eu acho que todo contrato tem seu limite. Ou ele vai correto, ou tem suas penas para isso. Eu gostaria que, no mínimo agora, no início, uma notificação para essa empresa de uma multa aí correspondente ao descaso com o povo de Patos, ao prejuízo que tem tido. Passa a palavra, agradeço. Eu gostaria também de falar de uma reunião que foi feita no Areado, no Chumbo, né? Eu e o vereador Cabo Batista, nós estamos trabalhando no sentido de conseguir manter um destacamento em Major Porto, da polícia. Nós tivemos um outro assalto, lá perto de Pindaíbas, onde dois senhores, uma senhora e um senhor, 2 idosos, foram, inclusive, amarrados. Eles machucaram o seu Oswaldo e a dona Lourdinha lá, roubaram tudo que eles tinham. E assim a gente não consegue descobrir quem é. E o único destacamento que nós tínhamos, alguns destacamentos, já falei isso aqui outras vezes, nós estamos só com 2, parece. Lá no Major Porto eles estão querendo tirar, porque nós não temos casa e não podemos pôr dinheiro público lá para consertar as casas, porque o terreno não é um terreno legalizado. Estamos trabalhando nesse sentido também. Queria pedir ao Miltinho também, ao Milton, que levasse ao prefeito, que ajudasse nós a legalizar esses terrenos em Major Porto, porque a gente busque verba estadual para reformar essa casa dos policiais, para a gente não perder o destacamento. Inclusive, lá nós temos um CONCEP desde 2008. Então, eu fiz reunião em vários lugares e o Cabo Batista também fez lá do lado leste. Nós estamos somando as forças para ver se a gente consegue manter. E eu não vou baixar a cabeça não, viu, Nivaldo, ou Mauri? Pode me chamar que eu estou pronta para a gente ir lá na Copasa conversar com eles. Mas o que não pode é o povo ficar pagando esse ônus de ter que tirar R$2.000 de pessoas que trabalham de sol a sol, trabalham nas foices, na enxada, para pegar e consertar uma bomba que é da Copasa, que parece ser uma firma extremamente forte e rica, porque dinheiro eles estão ganhando. E está saindo dos bolsos de quem não recebe o trabalho. Obrigado, presidente. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, trabalhadores dessa casa, pessoal da tribuna, pessoal de casa. Senhor presidente, no último dia 10, eu tive o prazer de representar o senhor e essa casa na entrega de 3 ambulâncias SAMU. Momento que eu fiquei muito alegre, porque me senti muito lisonjeado de estar lá, participando daquela entrega, e de estar representando nosso município lá, de uma entrega desse tamanho. Quantos municípios está correndo atrás de ter o trabalho do SAMU e não tem? Então, nosso município, nós somos muito privilegiados por esse trabalho desse pessoal. Nós temos que bater palma mesmo para o SAMU e dar a nossa parte, entendeu? Para que esse SAMU nunca saia de nosso município, né? Porque ele só vem para ajudar. Senhor presidente, e a questão dessa Copasa é uma situação terrível, eu acredito. Nas caminhadas minhas antes da eleição, uma das coisas que eu tinha em mente era, se eu conseguisse passar, era uma causa que eu pretendia correr juntamente com vocês aqui, entendeu? Em prol de nossa cidade. E é o que eu faço, entendeu? Desde o início. Eu estou trabalhando muito afinco, entendeu? Com os senhores, né? O senhor presidente Braz, os vereadores mais velhos, Bosquinho, Dona Edmê, entendeu? Então, sempre a gente está junto aí. E eu vejo, senhor presidente, uma situação terrível, porque eu ando muito pela cidade e coisas gravíssimas está chegando no meu gabinete e por mim, por essa cidade. Bairros periféricos da cidade, muita gente me procura, e às vezes até aqui no gabinete, me perguntando, Valtim, se alguém não pagar a Copasa, o que acontece? Ela corta, não corta? Eu falei, corta, ela corta a água. Se 2 famílias não pagar, vai cortar.
Eles me perguntaram, Valtim, e se um bairro inteiro não pagar? A Copasa tem a mesma força de cortar a água de um bairro inteiro, igual ela corta de uma casa? Eu falei, isso aí agora eu não sei, né? Mas para o senhor ver, senhor presidente, senhor vereadores, a grave situação que já está chegando. Agora eu pergunto, acredito que alguém da Copasa deve estar nos assistindo agora. Se acontecer isso, esse fator, um bairro, 2 bairros, sei lá quantos bairros de nossa cidade, parar de fazer o pagamento da água e do esgoto, a Copasa vai lá e vai cortar a água desse pessoal? Fica essa indagação minha, senhor presidente. E eu quero ver ainda nossos ribeirinhos com vida, com peixes, quando eu era criança. Então, senhor presidente, eu não vou arredar pé dessa situação. Há dias eu fiz um ofício para a Copasa, ela me encaminhou a resposta. Eu pedi para ela me detalhar o percentual do trabalho do esgoto de nossa cidade, já feito. Ela me respondeu o seguinte, senhor presidente, que 2013 ela fez 30% do trabalho do esgoto. Novembro de 2017, ela vai entregar 80% do esgoto, senhor presidente. E os 20% vai se iniciar uma licitação. Agora eu pergunto ao senhor, como que essa Copasa gastou mais de 5 anos para fazer 30% e depois em 4 anos ela fez 50%, totalizando 80%, que vai vencer agora em novembro. Jamais eu acredito que essa Copasa ela fez 50% de 2013 até 2017. Isso é uma farsa. Infelizmente, nós não temos mecanismo e alguma coisa para fazer a medição dessa situação. Mas, o senhor Miltim, eu acredito, né, eu vou até pedir para ele verificar alguma situação, o que a prefeitura já fez contra essa Copasa. Se já fez alguma notificação, se já fez alguma multa, porque o dia que nós erramos, em termos de pagamento, ela vem arduamente no nosso encalço. E por que não? O pau que bate no Mané, não bate no Chico, não bate no Francisco. Então eu acho que a Copasa está usando de duas maneiras, entendeu? Ela vem, retira nosso dinheiro e não contribui, não faz o que foi prometido. Então, senhor, eu estou danado da vida com essa Copasa. E estou juntamente com 6 meses, eu acho que nós temos que ficar unidos, juntos, nós 17, com o prefeito, que já deu a palavra junto com a gente, entendeu? E continuar correndo atrás dessa situação. Jamais nós queremos que a Copasa saia de Patos de Minas. Nós só queremos que ela faça o que foi prometido. Muito obrigado. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário aqui. Nossa, boa tarde. Primeiramente, queria também dar uma boa tarde aqui a 2 vereadores do Parlamento Jovem, né? A Maria Eduarda e a Rafaela Lopes, que está do Parlamento Jovem aqui, que está sendo um sucesso, da Comissão de Participação Popular, e foram um debate excelente aqui, participei várias vezes, juntamente com o doutor Vigílio, também o nosso outro procurador, e parabéns a vocês pelo trabalho que vocês estão realizando aqui. Senhor presidente, demais vereadores e também pessoal de casa, eu queria comunicar que eu estive lá no lançamento das obras da pavimentação da Arraial dos Afonso, que era um anseio antigo daquela população, e também trabalho de várias outras pessoas, e nós tivemos a felicidade de dar início a semana passada na pavimentação de 4 ruas que faltava na comunidade de Arraial dos Afonso. Então, fiquei muito feliz, quero agradecer ao prefeito, que nos atendeu também juntamente com as demandas de outras pessoas que fizeram, e lá já começou a pavimentação, e onde eu tive a oportunidade de representar essa casa aqui na semana passada. Também quero comunicar aos moradores do bairro Jardim Itamaraty, igual foi dito aqui nas reuniões anteriores, que a academia
chegou em Patos de Minas, academia O Ar Livre para ser instalada na Praça Almir Campos Soares. Está faltando agora só a Secretaria de Infraestrutura montar a academia lá para que a população possa fazer suas ginásticas lá, aproveitar o máximo que ela dê conta